Salve! Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Dedé Ramos. Hoje, eu e meu parceiro de podcast, Léo Waite, vamos conversar sobre política. Eu tô aqui para introduzir esse episódio porque a gente esqueceu de fazer a introdução na gravação, porque a gente estava conversando sobre outras coisas e esse assunto surgiu do nada e a gente acha muito importante se posicionar, ainda mais hoje em dia. Então, é um episódio mais sério do que o normal, do que os episódios normais do Salve, mas é um episódio muito importante. Sem mais enrolação, vamos direto pro podcast. Mano, tu continua seguindo algum participante do BBB 20 ainda no Instagram? BBB 20? No Instagram, não. Eu acho que eu segui o Babu. Não, mentira, acho que eu segui o Babu sim. No Instagram e no Twitter. É que eu uso mais Twitter. É verdade. Ele comenta lá no Twitter? Sim, mas eu já... É incrível que como passou total o momento do programa, já estamos em outra fase. Ele comenta esse bagulho e nem dou bola. É impressionante como parece que já faz mó cota, né? No programa. Sim, mas acho que isso acontece mais porque a gente tá num período muito... Quando tá acontecendo muita coisa? Exato, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Principalmente na política, né? Sim. É muita novidade, assim. Eu Também acho... troca mais de ministro do que troca de técnico no futebol brasileiro, né? Eu acho que eu realmente me impressiona essa incapacidade, tá ligado? De governar. E o que mais me impressiona é que, assim, parece que o presidente quer teimar contra a mídia e a população. Ele faz tudo ao contrário. Eu não acho nem que é por teimar, eu acho que é por pura ignorância mesmo. Eu acho que o brasileiro colocou um cara totalmente ignorante e despreparado num cargo que ele faz tudo baseado nos achismos e nas ideologias muito fortes e sensíveis dele, porque qualquer pessoa que não concorda com ele automaticamente vira esquerdalha, vira comunista. Sim. E aí todas as ações deles são baseadas... É impressionante como eles continuam voltando no assunto que eles estão aí para derrubar o comunismo no Brasil. Esse papo de comunismo é incrível que ano vai, ano vem, tem sempre um fantasma que o comunismo vai assolar o Brasil. Sim. E vamos viver em Cuba, e já era. Sim. E vamos viver na Venezuela. É praticamente o mesmo ódio que se tinha na Guerra Fria, naquelas duas disputas ideológicas que os Estados Unidos tinham da Rússia, da União Soviética na época. É esse mesmo discurso que tá no Brasil hoje, apesar do Brasil nunca ter sido comunista, nem socialista. Nem nunca ter uma ameaça real Não. disso ter sido instalado. Sim, é só uma distorção. O que eu acho mais engraçado dentro dessa história toda de governatório e tudo mais, é o quão patriota ele é em relação aos Estados Unidos. Sim, é impressionante isso mesmo. Eu acho essa a parada mais engraçada, porque é uma hipocrisia, acho que é a maior hipocrisia do governo, é se proclamar pró-Brasil, totalmente patriota, mas beijar a bota dos Estados Unidos como se nunca houvesse outro presidente. Concordo plenamente com você, mano. E isso não é só eles, são os seguidores dele. Você lembra aquela vez que eles cantaram o hino nacional, ou bateram continente, não lembro o que, pra Estátua da Liberdade da Van? Que a galera se prestou esse papel, mano. Mano, não dá realmente pra entender o porquê que tá lambendo tanta bota dos Estados Unidos. Não. Eu acho que a gente sempre foi assim, o brasileiro em si. Tem o famoso complexo de vira-lata. Sim. E, mano... Mas isso é demais, né? E eu acho que é muito por causa do presidente dos Estados Unidos também, lá do Trump. Eu não acredito que... Eu acho que o Obama, não sei se o Bush, mas o Trump é muito direita, assim, meio que nem o Bolsonaro. Com certeza o Trump é mais inteligente, até porque não é muito difícil. Não é que a competição esteja muito alta, tá ligado? Não. E aí ele se vê nesse discurso do Trump também, e isso faz esse discurso que praticamente olha como se os Estados Unidos fosse o céu, tão presente. Eu acho que mais do que os Estados Unidos se olham como o céu, eu acho que eles se olham como a polícia do mundo, tá ligado? Sim. O país que se deu
alguma coisa assim no mundo, eles podem interferir, que nem eles mataram o líder do Irã no passado. Sim. O segundo cara mais importante, chefe do general do chefe do exército do Irã, mataram o cara por isso mesmo. Que outro país você vê fazendo os negócios assim em outro país? Tipo, não tá mais no território dele. Talvez na Rússia. Mas assim, países de primeiro mundo, nenhum da Europa faz isso. Eles se acham a régua do mundo. Essa é real. E eu acho que o Bolsonaro também curte muito os Estados Unidos por causa do porte de armas, que lá é liberado, e aí eles veem um lado bom, assim, sem nem medir as consequências negativas que isso pode ter, os diversos ataques a escolas que aconteceram poucas vezes aqui no Brasil, aconteceu em Suzano e Realengo, assim que eu lembro, e que nos Estados Unidos acontecem vários por ano. Sim. Não só em escola, mas em igreja, em várias... lugares públicos, né? Eles não conseguem medir o perigo que liberar as armas pode ter, e é uma visão muito fechada, sabe? É uma visão que só olha pro que você quer. Eu acho esse papo de legalização das armas, legalização do porte de arma, um assunto que dá pano pra manga. Muito. Porque eu não acho que seja uma coisa boa pra um país que nem o nosso, que é muito ignorante e não tem, acho que, noção real do que é tirar uma vida, ou noção real do quão perigoso é aquilo que você está segurando. Porque eu até sinto que a gente, com todos esses programas de morte, assassinato, da Atena da vida, os jornais também que são super sensacionalistas quando acontece alguma coisa, eu acho que o brasileiro vive um pouco de banalização da morte. Pode Se tornou ser. muito fácil matar alguém, e tu mata por nada. Um episódio de banalização da morte que eu lembro foi da Eloá, lembra aquele caso lá de Santo André, São Bernardo, não lembro, era no ABC. E aí a mídia teve um papel muito forte nesse episódio. Eles ficavam fazendo um sensacionalismo tão grande, colocando, sei lá, o Brito Júnior pra falar. Acho que aconteceu isso. Acho que foi com a Sônia Abrão, que ela transmitiu ao vivo a morte. Se eu não estiver errado, isso aconteceu. A entrada da polícia, fizeram um cerco ali muito grande, deram tipo muita voz pro Lindenberg, e o Brito Júnior entrevistou ele. A galera lá das emissoras teve um papel muito forte assim para fazer um escândalo, e o Brasil inteiro acompanhando. E aí a polícia entrou da pior forma assim possível. A imprensa não tratou aquilo de um jeito profissional, a negociação tinha que ser feita somente a polícia. Sabe um exemplo mais recente que eu acho que é um bom exemplo dessa banalização da morte? Você lembra o caso no Rio de Janeiro, que tinha um cara com uma arma que tomou refém, acho que um ônibus, numa ponte no Rio? Sim, sim. E aí mandaram equipes e pananã, e o final da história foi que o cara foi assassinado por um tiro de sniper, e o governador tava de helicóptero, um negócio assim, ele pousou, aí ele saiu do helicóptero comemorando como se a vitória... Wilson Witzel? Como se a vitória dele foi que o criminoso morreu. Nossa, E o cara tá comemorando... Tudo bem que o cara fez um crime, cometeu um crime. Eu não tô tirando essa culpa dele, mas eu tô falando que pra todo mundo, pra TV nacional, pra toda a imprensa, o cara sair do helicóptero e sair comemorando, eu acho que dá muito a mensagem do que ele acha. Não é o papel do líder, né? Sim. Do político, com a importância dele comemorar. Sim. Ele ir lá ver, tipo, tranquilo, mas comemorar realmente pega muito mal. E o pior é que eu sinto que ele fez isso porque parte do eleitorado dele também teria a mesma reação. Eles quebraram a placa da Marielle lá. É verdade, também teve isso. Comemorando. Eles quebraram a placa de uma mulher que foi uma política que lutou, que era uma política carioca, inclusive, que lutou pelo pessoal mais oprimido pela política do Rio, que chegou a um patamar ótimo, que deu uma voz feminina também na política, e eles trataram como se ela fosse um lixo. Ela foi assassinada ainda, e trataram como se ela fosse um lixo, quebraram a placa dela como se ela não fosse digna daquele título. É foda demais. Essa crueldade é uma parada que ainda me assusta, tá ligado? Eu tinha outra visão do brasileiro, eu acho, até uns 3 anos atrás, até essa época da eleição de 2018. Pra mim, mostrou um preconceito que estava velado, assim, muitas pessoas que teve voz com essa eleição, e foi, assim, bem
bem triste de ver a forma com que muitos brasileiros lidaram e até hoje em dia lidam com essas questões. E para mim acho que o ponto principal é a forma com que a política brasileira é definida, porque essa eleição de 2018 ela foi construída num discurso que estava pronto para ser usado, e se ele fosse usado pelo Bolsonaro ou fosse usado por uma pessoa parecida com o Bolsonaro, ele iria funcionar de qualquer jeito, mesmo que não fosse o Bolsonaro, é isso que eu quero dizer. Se outra pessoa se apropriasse desse discurso, o resultado ia ser o mesmo. Mas que discurso você tá falando? O contra o antipetismo ou a favor das armas? Tem que eu matar acho que mesmo? isso é um desdobramento, mas falar que vai lutar pelos direitos da família, pelos bons costumes e usar esse discurso, porque hoje em dia no Brasil o que eu enxergo é que a religião tem um fator muito principal assim nas decisões políticas. Sempre foi, sempre vai ser. E as igrejas evangélicas, a Universal principalmente, essas empresas que carregam uma massa de pessoas junto com elas e que a opinião dos líderes religiosos dessas igrejas importa muito, que eles conseguem influenciar muita gente. Então se chega um cara falando que vai lutar pela família cristã, por exemplo, o que foi o que aconteceu no Brasil, esse cara, se tiver o apoio dos líderes religiosos, ele vai ganhar muito... Vai ganhar uma massa de eleitores. Vai ganhar uma massa muito forte. E dentro da política tem a bancada evangélica, que é extremamente forte hoje em dia. Sim. E é muito perigoso você ter essa simbiose entre política e religião, né? Sim, é muito, muito difícil. Mas o fator que eu acho que faz isso acontecer é também de ter tanto religioso no Congresso Nacional, de ter tanta líder do movimento da agricultura, do boi, da agropecuária, ter os caras que defendem realmente a bala, a legalização das armas, tem que matar mesmo, matou pouco. Acho que o fato que contribui isso é que eu sinto que o brasileiro não sabe votar. Sim. E não é que ele não saiba votar porque não existem candidatos bons, ele não sabe votar porque eu acho que a gente não entende o quão importante é um deputado. Sim. O quão importante é um senador. Até mesmo um vereador, o que faz um vereador, o que faz um prefeito. Eu particularmente, acho que a gente tem muito principalmente deputado, a gente tem muito deputado, muito senador. Vereador também. Tem cidades pequenas, assim, que tem uns 20 vereadores que desnecessário, sabe? Não deve fazer nada, só ganhar dinheiro. O quanto no final do mês isso cai na folha do governo do estado e não consegue ir pra frente. Acho que a primeira coisa num país que se considera sério é entender quem vai representar eles. E que tem a consciência que tem que gastar com programas de bem-estar social, que tem que melhorar a educação, principalmente, que tem que melhorar a saúde. Você tentar enxergar se realmente precisa de todos aqueles gastos com pessoas administrativamente, para comandar uma prefeitura, um estado, e tentar enxugar esses gastos para ver, realmente medir se as pessoas que estão lá estão realmente trabalhando, estão fazendo um bom trabalho, quantos % dos vereadores, por exemplo, aprovam um projeto por ano, e aí fazer essa meta. E quais são os projetos que são aprovados, se são realmente propostos. relevantes. E aí diminuir esses gastos, e diminuindo esses gastos, consequentemente você vai poder gastar mais com outras coisas. Que são realmente importantes. Não que isso não seja importante, mas é porque isso precisa ser melhor administrado. Gerido. Sim. Tá. Eu acho que também eu já começo a pensar agora, porque vão ter eleições municipais esse ano. Então já tem que começar não a pensar, porque nenhum candidato veio pra frente, até porque a gente tá numa pandemia. Mas no primeiro momento que essas informações saírem, a primeira coisa que eu vou olhar é realmente para candidatos que tenham propostas para essas causas sociais e candidatos que tenham propostas para a causa verde. Eu acho que é imprescindível a gente ter algum tipo de poder no governo que cuida do meio ambiente. Porque a gente tá fudendo muito, cara. Tá tendo queimadas e o Ricardo Salles, que é o ministro do meio ambiente, tá deixando o boi comer pasto, os caras tacam fogo em tudo. Então, mano, não tem como, tá ligado? A gente precisa cuidar do meio ambiente, senão a gente não vai ter um lugar. Uma coisa que eu fiz na última eleição
que além disso que você falou, de procurar candidatos com boas propostas, que realmente engajados em ter uma mudança significativa, eu penso muito que a política no Brasil é muito definida por homens brancos. E eu acredito muito na questão de representatividade. Tá. Então eu procurei na última eleição votar em mulheres e votar em negros também. Uhum. Não só simplesmente pelo fato deles serem negros ou ser uma mulher, mas por ele ter essas propostas, e aí depois que eu faço esse filtro, eu escolho pessoas que eu acredito que, sendo eleitas, podem aumentar a representatividade no governo. Eu vi uma foto faz um tempo dos principais políticos do Canadá, não lembro o que era, não sei como não entendo de política do Canadá, mas era uma foto assim que tinha metade homem e metade mulher praticamente. No Brasil são poucas mulheres que a gente vê nos cargos importantes da política. E aí, tendo mais mulheres, você vai começar mais representando o sexo feminino para decidir as coisas que muitas vezes os países definem, são homens que definem, por exemplo. Homens brancos que definem. Homens brancos que definem o fato do aborto ser crime. Foram homens brancos que decidiram isso. Se você tem mulheres para decidir isso, elas provavelmente vão ter uma voz que vai representar mais o que as mulheres pensam sobre o assunto, que tange principalmente as mulheres. Eu li uma vez, uma menina escreveu assim: se fosse o homem que engravidasse, o aborto teria uma clínica de aborto em cada esquina. Certeza, eu acho também. É muita hipocrisia, né? Por estarmos nesse momento de grandes evoluções, principalmente sociais, mesmo estando em pandemia, que é um detalhe dessa série de 2020 que ninguém estava esperando acontecer. Eu acho que a gente vai ver mais representantes negros e femininos nos governos. Acho que a gente tá tomando ideia de que tem muita gente branca ali, mano. Mano, eu não sei se eu concordo com você a curto prazo. Eu acho que a longo prazo, sim. Eu acredito que a nossa faixa etária já está entrando com uma outra mentalidade, mas que a proporção de votos ainda é de gente que não tem essa mentalidade. E eu acho que é muito difícil você mudar a cabeça de uma pessoa quando ela já viveu muitos anos. E eu realmente acredito que no futuro as nossas gerações vão conseguir fazer do Brasil um país mais diverso, mais respeituoso. É o que eu realmente espero. É a única coisa que a gente pode esperar, né, mano? Se a gente não esperar isso, a gente desiste do Brasil, praticamente. Exatamente. Porque essa realidade já existe em muitos países. Sim. Nos países lá da Escandinávia, eles respeitam muito mais a mulher. Já acontece muito mais de mulheres serem eleitas. Eu acho que um caso muito legal de citar em mulheres em posições políticas é a primeira-ministra da Nova Zelândia. Não conheço. Acho que o nome dela é Jacinda. E a Nova Zelândia foi um dos primeiros países que passou pela crise do Covid e fechou na hora. E foi o primeiro a ter um dia sem novos casos. Eles já isolaram a doença. Na Nova Zelândia não tem mais casos. Eu fico impressionado com a capacidade da Nova Zelândia e da Austrália de ter notícias boas sobre... pro mundo, né? Acho que ter bons exemplos, assim. Acho que são um dos dois países que mais saem notícias boas. Sim. Acho que é a Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Canadá e Alemanha. A Alemanha, então, quando você falou, achei que você ia citar a Angela Merkel. Também tem a Angela Merkel. A Alemanha também controlou muito bem a pandemia. Sim. E a Alemanha, eu acho que é o país mais rico da União Europeia. É o que meio que controla as decisões da União Europeia como um bloco, e é comandado pela Angela Merkel há muito tempo. Muito tempo. Eu acho impressionante a capacidade da Alemanha também de se reconstruir e de sempre fazer, ter excelência assim, nas coisas que faz, né? É incrível, né, mano? Incrível. Eu acho que o que mais está chocando assim as pessoas ultimamente é o fato dos ministérios, né? De estar essa bagunça louca, de ficar... É uma troca que parece técnico de futebol. Sim. No futebol brasileiro, que toda hora entra um, sai outro. O mais engraçado foi o ministro da Cultura, Docatelli. Docatelli. Não era da Cultura, era da era da Educação, exato.
Ele foi anunciado, ele nem tomou posse e ele pediu demissão. E colocou no LinkedIn lá que tinha ficado 5 dias de ministro da educação. Gênio, né, mano? Tudo pelo LinkedIn, cara. Empreendedor demais. O que mais me chama atenção nessas escolhas de ministro que são feitas é como que esses caras mentem no currículo, né, velho? É, impressionante. Acho que todos têm alguma coisa que colocaram no currículo, mas não completaram. Sim. O mais chocante pra mim é o caso da Damares, que eu acho que ela tem um doutorado ou mestrado em saúde da família e um bagulho assim. E aí quando foram perguntar pra ela de onde é que era esse diploma, ela falou que era da igreja. A igreja deu mestrado pra ela, irmão. Nossa. E tá lá escrito como se fosse uma parada séria. Sabe o que é o pior? Que ela acredita que ela realmente... Que os ensinamentos da igreja... Prepararam ela pra aquele cargo. Exato, mano. Isso que mais me deixa puto, eu acho. Que esse governo, ele banalizou muito as profissões que decidem muita coisa pro país. O Weintraub, o que é esse cara, mano? Ele era ministro da educação, ele não sabia escrever direito, ele só falava merda. Ele falou que nas universidades públicas tinha baderna, sendo que as universidades públicas, elas correspondem a 10% das todas as patentes que são feitas no Brasil. Inovação tecnológica que é feita no Brasil, são as universidades públicas que fazem. E então o cara que tem esse cargo e fala uma merda dessa, praticamente a única coisa que funciona de educação no Brasil, que é a universidade pública, que é uma coisa que realmente a gente tem que bater palma, que funciona no Brasil, porque nos Estados Unidos a gente vê que a galera faz o ensino fundamental e o médio em colégios públicos, que são muito bons e funcionam, mas quando vão para a faculdade, eles têm que ter uma boa reserva de dinheiro, porque é caro. E no Brasil a gente tem ótimas universidades que são de graça. E aí parece que qualquer um pode ser ministro. A Damares. Sim, de onde surgiu a Damares? Realmente, mano, eu acho que o próximo governante que entrar, eu acho que o governo perdeu o respeito, sabe? Eu acho que a gente... Não de todo mundo. Não de todo mundo, mas da grande maioria da população, todo mundo já olha... É um anúncio do governo, o governo fez isso, o governo propôs essa lei. Todo mundo já olha com um olhar meio de tipo, puta, o que ele fez agora, tá ligado? Lá vem, a nova. Ele perdeu um respeito que tinha antes, pelo menos. E eu acho que o próximo a entrar vai ter que trabalhar do zero para reconstruir esse respeito. Sim. Seja com as escolhas do ministro, sejam como ele se porta em entrevista. O próximo cara vai... Mano... Ou vai dar um novo padrão para como é que um presidente tem que ser. Porque a gente tá se acostumando com um padrão de um cara ignorante, não sabe falar, totalmente estúpido. Não entende nada de economia. Não entende nada de nada, vamos ser sinceros. Então assim... Vai ser uma antítese muito grande por menos qualificado que seja o cara. Se ele tiver um mínimo de conhecimento, assim, e fala, e escolher minimamente certo os ministros, já vai ser uma antítese muito grande. Sim. Uma coisa nessas paradas do ministério que também me chama a atenção, você citou o Weintraub, a gente citou a Damares, mas o cara que eu acho que tá fazendo pior, tá prejudicando mais a gente, é o Ricardo Salles. Você acha? Eu acho, mano. Porque o cara tá destruindo foda as florestas, meu irmão. Puta que pariu. Isso é muito perigoso, né? E o problema, a floresta amazônica está no Brasil, mas ela não funciona só para o Brasil. Ela tem importância mundial. Sim. Então, sim, com certeza. Nós já estamos sofrendo pressões de governos exteriores sobre o Ministério do Meio Ambiente. O que esse cara tá fazendo? O nível de desmatamento nunca foi tão alto, o nível de queimada nunca foi tão alto. A gente tá começando a tomar pressão por erro nosso, tá ligado? Sim. Porque o cara colocou alguém que... Eu não vou dizer que o Salles é despreparado. Eu acho que ele é preparado, mas pra fazer errado, pra fazer o mal. Ele manja do que ele tem que fazer. Ele manja qual lei ele tem que alterar pro cara da agropecuária poder queimar o pasto. Ele tá lá pra foder o meio ambiente, praticamente é isso que tá acontecendo. Porque o Bolsonaro acredita que não é importante. Sim. E, mais uma vez, não é só a burrice para questões importantes como economia e tal. Mesmo questões ambientais, é um pensamento muito, muito fechado. Quem que não reconhece a importância da floresta amazônica pro mundo inteiro, cara? A floresta amazônica é importantíssima pro planeta todo em si.
Então a gente ter um ministro que não acredita nisso é um absurdo tão grande. E não só a floresta amazônica, né, mano? O Brasil é um país tão diverso, tem tanta riqueza. Talvez seja a coisa que a gente tenha mais riqueza no Brasil, seja de natureza, de água. Nossa, com certeza, mano. Tanto de paisagem. Mano, são vários biomas dentro de um país só. Se você quiser praia, a gente tem praias lindíssimas. Se você quiser cachoeira, a gente tem cachoeiras lindíssimas. Se você quiser vegetação pesada, tem também. Tem a Catarata do Iguaçu. Mas enfim, mano, a gente fala que esse governo não tá bom, a gente não tá gostando. Mas sabe o que me preocupa de verdade, velho? E a próxima eleição? Se vai dar o diabo de novo. Cara, eu já tomei pra mim que se der de novo, eu acho que eu perco as esperanças total, assim. Eu vou ter um desgosto muito grande se ele for reeleito. Porque tá na cara de todo mundo. Pras pessoas, a gente conversou aqui antes sobre a ignorância do brasileiro que não sabe para que cada cargo funciona. E eu acredito que isso não seja nem segregado por questão monetária. Porque eu acho que a ignorância política no Brasil ela é tanto para o rico quanto para o pobre. Porque nem nas escolas privadas a gente tem um ensino sobre como funciona a política, a gente não aprende o papel de cada representante, isso é uma coisa básica. A gente tem que ter uma identidade de um país, a gente tem que tem que querer fazer as coisas acontecerem da maneira certa. Então, se o brasileiro não entende como funciona a política, ele não vai entender a consequência que tem o voto dele. Se ele não entende toda a luta que teve por trás para ele ter o direito de votar, todas as pessoas que sofreram durante a ditadura e que pra gente chegar no ponto da gente ter a liberdade ao voto, a gente não vai conseguir escolher as pessoas certas. Então, pra mim, é mais do que evidente que tem que ter um ensino sobre política, ensino mínimo sobre economia também, tanto na escola particular quanto na pública, pro brasileiro se educar politicamente para saber realmente na época das eleições e dos debates, que são realmente importantes. O brasileiro tem que reconhecer a importância de um debate, o que claramente não foi reconhecido nessa última eleição. E aí conseguir ser mais assertivo, conseguir pensar no que vai ser melhor para o Brasil segundo as suas próprias convicções, mas que tenha um embasamento. Agora que tu falou, mano, essa parte dos debates foi triste. Um fato decisivo tão grande que ele não precisou falar nada, brother. Nada na televisão, mano. Ele só precisou falar pelos bons costumes da família tradicional e que Deus me colocou o nome de Messias e pelo porte de armas também contra o kit gay, tá ok? O cara só foi na entrevista no Jornal Nacional. Agora debate cara a cara com o Haddad, com a Marina, com o Alckmin, o cara não foi porque ele sabia que ele não ia ganhar, ele ia sair pior do que ele entrou. E foi conveniente a facada. Porque se ele quisesse, se o Bolsonaro soubesse que ele estava atrás na eleição, ele teria ido pro debate. Sim, ele teria dado a cara a tapa para tentar mudar a situação. Acho que agora, pelo menos eu percebo o quão importante realmente é um debate, velho. Sim. De fato, se ele estivesse atrás, ele teria que ir, porque ele não ia ter nenhuma representatividade para conquistar, tipo, as massas que não estão tão presentes na internet. Mesmo que fosse com esse discurso que ele usou, ele teria que dar a cara a tapa e ir lá pro debate, e aí ele ia falar essas coisas que ele fala, e talvez fosse conseguir ganhar uma parcela da população com isso, apesar de ser um discurso muito baixo, né, num patamar muito baixo, assim, para um cara que está postulando o cargo de presidente do 5º maior país em extensão territorial do mundo. E é um cara totalmente despreparado. O que me deixou muito, eu acho, desgostoso, assim, com a eleição foi que, tudo bem, eu entendo a questão do povo querer tirar um governo de esquerda após dar tanta merda. Até porque eu entendo que a história é um pêndulo, que uma hora a gente vai alternar governos de direita e governos de esquerda, e isso vai continuar acontecendo. Mas tinham outras opções de pessoas muito mais preparadas, que tinham realmente propostas para a presidência, como o Amoedo, entre outros. E dava para ter votado em outra pessoa. O que mais me deixa desgostoso nessa situação é que quem foi pro segundo turno foi o Bolsonaro e o Haddad, que eram as forças que estavam em embate direto. Sim. É o brasileiro deixando levar pela emoção. Eu também acredito que na parte
aspas, esquerda, porque acho que só o PT e o pessoal assim que podem ser considerados realmente esquerda, você podia escolher outras opções. Não precisava ser o PT de novo. Mesmo se fosse o Ciro, a Marina, eu até cheguei a ver uma pesquisa eleitoral que se o Bolsonaro tivesse sido contra qualquer outra pessoa, ele teria perdido. Perdido? Contra o Ciro, contra a Marina, contra o Alckmin, ele teria perdido. Não acredito. Mas contra o Haddad ele ia ganhar. Nossa. Pra você ver, mano. Mas eu lembro que foi por pouco que ele não foi eleito no primeiro turno. Sim. O que seria... Não sei se seria, tipo, o 7º gol da Alemanha. Eu acho que seria o 10º gol da Alemanha. Seria foda. Foi o 8º e o 9º, mas se ele tivesse sido no eleito, seria o 10º. De primeiro turno, né? De primeiro turno, assim. Ia tirar o gol do Oscar e dar pros caras. Bom, então acho que é isso, as nossas sensações sobre a política. Deixando claro que essa é uma opinião nossa, né? Sim, com certeza. Cada um é livre para ter a opinião que quiser. E de discordar com a gente, se você não concordar, logicamente. Justamente entrando no ponto do debate que a gente acabou de falar. Exato. É necessário o debate, ter visões antagônicas para enriquecer. E a gente aprender também. E para as pessoas que não sabem assim quem vai votar, através do debate elas conseguem ver com qual lado elas concordam mais e aí tomar uma decisão. Perfeito. Então essa foi mais uma conversa aqui no Salve. Obrigado se você escutou até agora. Sim. E se você quiser mandar a sua opinião sobre a política, o que você está achando desse governo, quem você acha que pode ser o próximo candidato para presidente do Brasil, manda aqui pra gente. O nosso e-mail vai estar na descrição e a gente espera vocês no próximo episódio do Salve. Muito obrigado, eu fui o Leonardo Weise. Eu fui Dedé Ramos. E este foi o Salve.